Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma semana, né? Vamos continuar com os nossos aprendizados aqui, né? No nosso vocabulário. Hoje eu separei para vocês, além vocabulário, no caso a gente vai começar agora, né? No caso de vocês do sexto ano, na semana passada nós vimos o alfabeto. Então, o alfabeto eram aquelas letrinhas que formam, né? Que fazem parte de todas as línguas que vocês estudarem. Os sons das letras, né? De qualquer língua é o alfabeto. Aqui nós já vamos ver algumas expressões. Nós já vamos começar a aprender algumas palavras que são usadas muito no nosso dia a dia. Acho que mais impossível, né? Mais no dia a dia impossível. Então nós vamos começar por greetings, ó, greetings and expressions. Greetings and expressions. Então são greetings, os cumprimentos. Qualquer conversa em qualquer língua entre duas pessoas ou mais pessoas educadas começam com um cumprimento. Então, greetings and expressions. Expressions são expressões que nós vamos utilizando na comunicação, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho alguns que eu começando aqui pelos greetings, né? Pelos cumprimentos. Então, eu tenho aqui hello, eu tenho hi também, que é uma forma um pouco mais informal, mas eu tenho hello, good morning, que eu coloquei aqui até na ordem, né? Bom dia. Depois, good afternoon, que é, por exemplo, vai ser o nosso caso, quando nós nos encontrarmos, a gente vai se cumprimentar com good afternoon, porque nós vamos estudar à tarde, né? Good evening, esse já é o cair da noite, né? O boa noite ali do cair da noite. E depois nós temos o good night, tá? Que não é good night, como eu já ouvi algumas pessoas falando, não gosto, né? Vamos falar direitinho. Então, vamos aprender. A tia tá aqui para ensinar e para você aprender, não é para você passar vergonha. Então, vamos lá. Good night, certo? Good night. Então, de agora em diante é assim que você vai falar. E se você por acaso ouvir alguém falando errado, alguém falando feio, passando vergonha, dá uma chegadinha na pessoa e fala, ó, a tia falou que é good night. Aqui eu tenho mais algumas expressões. Tenho aqui welcome, welcome, nada mais é do que, aqui aliás, aqui tem eu achei essa figurinha espetacular, porque ela tem a palavra welcome, que é a palavra bem-vindo, ela tem em diversas línguas. Então, é bem interessante, porque até você vai ver que já comparando entre português e inglês, elas são diferentes, imagine em outras línguas, né? Achei bem legal. Aqui eu tenho thank you, que é outra palavra também que é uma das primeiras palavras que a gente aprende quando é criança, que é sempre, a família da gente sempre ensina, né, a agradecer, então sempre você vai agradecer usando a expressão thank you. Aqui nós temos a outra expressão, que é o sorry. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, um pouquinho mais na frente, mas é quando você faz alguma coisa errada e aí você precisa pedir o quê? Desculpas, né? Então, é essa aqui. Aqui eu tenho yes e no, né? Super autoexplicativas, assim. Então, yes, sim, no, não. Essa é impossível, né, da gente não entender. Essa próxima é please. Aí aqui nessa plaquinha está escrito please help. Na verdade seria por favor, ajude, né? Então, pedindo algum tipo de ajuda, por favor. Então, please é o que a gente chama de por favor. Outra palavra, outra expressão muito educada. E aqui a gente tem, por fim, a gente tem o goodbye, que você também, em situações de muita informalidade, porque eu falo muito assim, em situações formais e situações informais. Vamos só fazer um parênteses aqui. Situações formais é quando você vai falar, por exemplo, com pessoas mais velhas, você está falando com um professor, você está falando com pessoas assim que você não tem intimidade. Então, são situações formais. Então, em situações formais, você pode usar o goodbye, tá? Que também não é goodbye, igual eu já vi alguns meninos falando, não. É o goodbye, tá? Em situações
formais, que são aquelas situações que vocês estão entre amigos, que vocês estão entre famílias, pessoas que vocês já têm, por exemplo, casos onde você já tem certa intimidade com a pessoa, então você pode falar bye bye, tá bem? Próximo, aqui tem mais algumas frases também que são bem importantes, que são expressões também muito utilizadas. Aqui eu tenho a primeira, que é essa aqui, ó. Eu tenho how are you? How are you? Esse é como você está, como você está, tudo bem? A gente usa mais a expressão tudo bem, né? Oi, fulano, tudo bom, né? Tudo bem, né? Então, esse é o how are you? E aí eu coloquei aqui uma resposta que a gente chama de resposta social. Às vezes você tá tristonho, mas você fala assim, tô bem, né? Tudo bem. Não dá detalhes, mas é o que a gente chama de resposta social, né? Então é uma resposta que serve para todos os momentos. Aqui eu coloquei uma observação, que eu coloquei aqui primeiro, eu coloquei aqui, ó. Nice to meet you. Gente, a frase nice to meet you significa que é um prazer te conhecer. Então, você teve ali um primeiro contato com a pessoa. Geralmente, quando vocês vão se despedir, aí ela fala, foi um prazer te conhecer, né? Eu tenho certeza que vocês já se depararam com uma situação dessas. Então, em inglês, a gente fala nice to meet you. E geralmente termina com um aperto de mão. Como ainda é uma situação formal, geralmente termina-se com um aperto de mão. Ou somente a fala, né? Também. Bom, por enquanto, né, vamos evitar. Ainda coloquei aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, até colocar uma curiosidade, eu coloquei uma setinha para chamar bem a atenção. Que no momento que nós estamos vivendo, é melhor evitar, né? Avoid handshakes, ou seja, avoid handshakes. Evitar, né? Ultimamente nós precisamos evitar apertos de mão pelo momento que estamos passando. Porém, esse momento vai passar e no ano que vem, quando eu refizer essa aula aqui, ou quando eu estiver dando a minha aula presencial, com certeza essa parte eu nem vou precisar falar, né? Isso que está acontecendo no momento. Próximo. Essa aqui. May I drink a glass of water? Gente, essas frases a gente aprende logo nos primeiros dias, né? Que tem professor que pede para que você aprenda, para que você fale. Claro que no momento presencial é óbvio, né? De tanto falar, de tanto praticar, você acaba aprendendo. Então, quando nós estivermos no nosso momento presencial, nós vamos, com certeza, nós vamos falar muito essas frases, né? Então, aqui May I drink a glass of water? Seria o típico, posso beber água? Né? Que é o que acontece muito, né? Às vezes a gente está numa aula e aí a gente às vezes separa aquele momento onde o aluno pede para tomar água. Então, essa é a frase que você vai utilizar. A outra frase, também muito utilizada, May I go to the toilet? May I go to the toilet? May I go to the toilet? Aí esse aqui a plaquinha já diz tudo, né? Essa aqui já é o pedido para poder ir ao banheiro, né? Então tem o banheiro ali separadinho e tudo, então tá aí, é a frase que você vai falar quando você quiser ir ao banheiro. Eu falei essa aqui? Acho que essa aqui eu não falei ainda. May I come in? May I come in? Bom, aqui a frase também ela é bem autoexplicativa, né? A figurinha é bem autoexplicativa. Quando você chega na sala e o professor já está, né? Já está ali, às vezes você chega um pouquinho atrasado, aí o que você pergunta? May I come in? Você pergunta se você pode entrar. E aí, a partir do momento que o professor autoriza a sua entrada, você pode entrar e se colocar lá, sentar no seu lugar certinho, bonitinho, tá? Então, como eu falei para vocês, tem aqui duas expressões que elas geram bastante confusão. E é interessante até essa confusão, que é o excuse me e o sorry. Bom,
Se você for lá no Google Tradutor e tudo, aí você coloca lá, excuse. Se você colocar essa palavrinha aqui, excuse, vai aparecer lá, desculpa. Mas a gente costuma usar excuse me como licença, como um pedido de licença. A palavra sorry, se você também colocar lá, também vai estar como desculpa. Lá no Google Tradutor também vai estar como desculpa. Mas como assim? Quando eu uso qual? Bom, quando você quiser falar licença, mesmo que o tradutor dê desculpa, desculpa se for no sentido de licença, por exemplo, como tem aqui na figurinha. Tá vendo que a menininha tá levantando o braço aqui, ela quer fazer uma pergunta. É como se ela dissesse assim, professora, desculpa te interromper, mas eu queria perguntar tal coisa. Então, o excuse me é o desculpa, mas é no sentido de pedir licença. Tá? Uma situação, por exemplo, você está na rua e de repente uma pessoa chega e fala assim, licença, moça, me explica onde é que está o lugar aqui. Né? Às vezes a pessoa está com o endereço aqui na mão, mas não está achando o endereço. Então, esse desculpa no sentido de licença, desculpa interromper, desculpe atrapalhar o seu momento, mas eu gostaria de perguntar uma coisa, você vai usar sempre o excuse me. A palavra sorry, o sorry é mais no sentido de realmente desculpas, no sentido de pedir desculpas, no sentido de uma ação. Então, por exemplo, você fez alguma coisa e a pessoa não gostou, e aí o que você faz? Como moça ou como um rapaz educado que você vai lá e vai pedir desculpas à pessoa. Então, nesse caso, por você ter feito algo errado, algo incorreto, e você vai pedir desculpas, aí você vai usar a expressão sorry, tá? Espero que esteja tudo entendido aí, gente. Bom, thanks for watching this video. Obrigada por assistir este vídeo. Você assistiu este vídeo, agora você vai lá na plataforma e você vai fazer os exercícios. Tudo bem? Um beijo para vocês, obrigada por tudo e até semana que vem. Tchau, pessoal!